Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Seu professor Guilherme Lemos da Maratona de Atualidades. Meu querido, falo em nome do curso do professor Eric Lima. Afinal, somos imparáveis. A disciplina você já sabe, Atualidades, seu humilde servo, professor Guilherme Lemos na área. E vamos trabalhar o tópico 1 do edital. Todas as aulas já estão sendo preparadas única e exclusivamente de acordo com o que está colocado no edital. A nossa banca definida, Fundação Getúlio Vargas, questões de múltipla escolha que particularmente o papai aqui adora, e a gente vai ministrar as aulas só com resolução de questões. Porém, nesse início, a gente está construindo um arcabouço teórico, tá bom? Para a gente chegar forte nessas questões. Turma, olha o tópico. Tópico 1, meio ambiente e sociedade do nosso edital. A aula, cúpula de líderes sobre o clima dos Estados Unidos e o novo acordo climático, o Acordo de Paris. Tio Gui, posso chamar de Protocolo de Paris? Pode, bebê, não tem problema algum. Então, a nossa aula, cúpula de líderes sobre o clima nos Estados Unidos e o Acordo de Paris. No tópico 1, são dois temas fortíssimos, tá bom? Vamos iniciar, obviamente, pelo primeiro, tá? Cúpula de líderes sobre o clima nos Estados Unidos. Eu preparei uma ficha técnica para que você domine as principais características do que foi essa cúpula, tá bom? Primeiro, turma, período. Lembram? Primeiro semestre de 2021, 22 e 23 de abril, tá bom? 22 e 23 de abril, tá bom? A letra é caligrafada assim mesmo, viu? Culpa de Dona Maria da Penha Pereira Lemos Lima, vulgo Penha Lemos, minha mãe, me obrigou a preencher aqueles cadernos de caligrafia, meu amigo. Ficou assim, tá? Período 22 e 23 de abril. Qual o país anfitrião? Os Estados Unidos, tá bom? Os Estados Unidos foi o país que organizou tal cúpula. Quem foi o anfitrião? Óbvio, o novo presidente dos Estados Unidos, o 46º presidente do país, que ainda possui o maior PIB, Produto Interno Bruto do planeta. Os Estados Unidos da América, eu falo dele, Joseph Biden, ou Joe Biden para os íntimos, tá bom? Joe Biden. Lembre-se que é o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos, ok? Qual partido do mesmo? O Partido Democrata. Lembre-se que nos Estados Unidos eu tenho o pluripartidarismo, porém as eleições acabam canalizando a decisão sobre o próximo sucessor à Casa Branca entre o Partido Republicano e os democratas, tá bom? Joe Biden, Partido Democrata. Lembra que ele foi o vice-presidente durante a gestão do 44º Barack Obama, tá bom? Joe Biden foi o vice-presidente dos Estados Unidos durante os 8 anos da gestão Obama. Lembre-se que entre Barack Obama e Joe Biden, o 45º Donald Trump. Beleza? Quantos países, tio Gui, participaram dessa cúpula? 40 de rombo, tá? 40 países
40 líderes de Estado participaram dessa cúpula, tá bom? Ela ocorreu antes do quê? Turma, ela ocorre antes da COP26. O que significa isso, professor? É como se essa cúpula de líderes sobre o clima nos Estados Unidos fosse um evento preparatório para o que vai ocorrer em novembro, na Escócia, na cidade de Glasgow, a 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Tranquilo? COP26, que irá ocorrer na Escócia, do dia 1º, lembre-se, galera, do dia 1º ao dia 12 de novembro de 2021. Beleza? Guilherme, o que significa essa expressão fórum? Galera, dos 40 países, Joe Biden conseguiu reunir, entre estes, os 17 países que mais emitem poluição para a atmosfera. Então ele conseguiu reunir dentre os 40 os 17 países que são os maiores responsáveis pelas emissões de gases do efeito estufa, tá bom? Então o fórum reuniu dentre os 40 países os 17 países que correspondem a 80% das emissões de gases do efeito estufa, tá? Emissões de gases do efeito estufa. Você pode escrever com essa nomenclatura GES, gases do efeito estufa. Guilherme, quais são eles? Quais são aqueles gases que, quando liberados para a atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra, acabam aumentando a temperatura média do planeta? Lembrem-se vocês que o efeito estufa é um fenômeno natural, é um fenômeno positivo, é o aquecimento natural da atmosfera terrestre. Porém, as atividades antrópicas desempenhadas pelo homem vêm fazendo com que o efeito estufa aumente de maneira anormal. O aumento anormal do efeito estufa é o que nós chamamos de aquecimento global. E óbvio, com o aumento da temperatura média do globo, uma maior ocorrência de mudanças climáticas, ok? Quais seriam os gases do efeito estufa? Turma, eu poderia citar o dióxido de carbono, tá bom? Chamaremos aqui popularmente de CO2, o dióxido de carbono, liberado para a atmosfera principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? As fontes de energia de origem animal. Os combustíveis fósseis são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. E lembre-se que o carvão mineral é o vilão do aquecimento global. Tranquilo? Bom, o que seria, além do CO2, um outro gás do efeito estufa? O gás metano, tá bom? E por último, a gente também poderia citar o dióxido de nitrogênio, o NO2. Tranquilo? Tranquilo demais, professor. Ótimo. Galera, vocês sabem quais são os 5 maiores emissores de dióxido de carbono do mundo?
Por que o senhor fala especificamente do dióxido de carbono? Porque ele é responsável, turma, pelo maior aumento da temperatura média do planeta. O elemento químico carbono é o responsável pelo maior aumento da temperatura atmosférica. Tranquilo? Galera, em 2017, tá? O país que se tornou o maior emissor de gases do efeito estufa, ultrapassando os Estados Unidos, colocando os Estados Unidos na segunda posição, China, tá? Então, o maior emissor de gases do efeito estufa, em primeiro lugar, turma, está a China, ok? Segundo lugar, os Estados Unidos da América. Guilherme, em terceiro, nós poderíamos citar a Índia, ok? A Índia. Em quarto, a Rússia. Em quarto, a Rússia. E em quinto lugar, a sede das Olimpíadas 2020, que adiada pela pandemia de Covid-19, está sendo realizada do dia 23 de julho ao dia 8 de agosto. O Japão, país sede das Olimpíadas de Verão da Era Moderna. Quinto lugar, o Japão. Aí você, aluno concurseiro, tá fazendo a pergunta: e o Brasil, tio Gui? O Brasil, turma, quando nós analisamos a emissão de dióxido de carbono, o Brasil está na 14ª posição. O Brasil é o 14º que mais emite gases do efeito estufa para a atmosfera, a partir da queima de combustíveis fósseis. Porém, existem meteorologistas, climatologistas, ambientalistas que afirmam que quando nós incluímos o desmatamento na Amazônia, as queimadas no bioma da Amazônia, Cerrado e Pantanal, o Brasil ocupa a posição que é do Japão. Então, quando nós incluímos o desmatamento e queimadas na Amazônia, Pantanal e Cerrado, o Brasil ocuparia a 5ª posição. Nos apropriando apenas da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, o Brasil ocupa a 14ª posição, tá bom? 14ª posição, o Brasil. Tranquilo? Firmeza total, professor. Maravilha. Meu querido, conteúdo de sua prova. Guilherme, qual o objetivo dessa cúpula? Você lembra que o Acordo de Paris foi assinado por 195 países no ano de 2015 na França. Os Estados Unidos se tornaram um signatário do acordo, porém, Donald Trump, ecocapitalista, ecocético, como se comporta, negando a existência dos problemas ambientais, no dia 1º de junho de 2017, ele anuncia a saída dos Estados Unidos do acordo. Ora, essa cúpula, ela tem um caráter simbólico, porque trata-se de Joe Biden tentando reinserir os Estados Unidos como protagonista das decisões em âmbito relacionado ao meio ambiente. Então, a cúpula de líderes sobre o clima nos Estados Unidos nada mais é do que o compromisso desse
país em torno das questões ambientais. Então ele deseja colocar os Estados Unidos como um protagonista dentro da pauta de decisões no que se refere às questões que envolvem mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Tá bom? Bom, galera, vamos falar um pouquinho de Acordo de Paris. Ao final eu falo um pouco sobre a expressão desenvolvimento sustentável. Olha só, o que pode cair na nossa prova? O novo Acordo do Clima, chamado de Acordo ou Protocolo de Paris. Ano de criação, 2015, tá bom? 2015, ano de criação. Tranquilo. COP. O que significa COP, Gui? Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Esse ano irá ocorrer a COP 26 na Escócia, mas em 2015 ocorria a COP 21, tá bom? COP 21. Para você não esquecer o significado da expressão, vou colocar ao lado 21ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Lembra-se, turma, o aquecimento global é um problema global, é um problema mundial. Logo, cada país é parte no enfrentamento, na busca por soluções. Por isso, Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. Cada país representa uma parte desse todo para buscar soluções frente a essa problemática. Entrada em vigor, muito interessante. O acordo é assinado em 2015, porém, ele só entra em vigor em 2020. É como se nós tivéssemos uma espécie de vacância de 5 anos para a entrada dele em vigor. Lembrando que ele substitui o fracassado Protocolo de Quioto, o antigo acordo climático que foi assinado em 1997 durante a COP3, a terceira Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que ocorreu em Quioto, no Japão. Por isso o Protocolo de Quioto, só que ele fracassou. Então o Acordo de Paris é um substituto ao mesmo. Entrada em vigor 2020. Turma, pela primeira vez na história, a ONU conseguiu reunir todos os países membros da entidade para tratar de mudanças climáticas. Assinaturas 195. Ok. 195. Mas lembre-se, turma, assinar significa apenas que aquele país participou das discussões e que tem a intenção de implementar as metas. Mais importante do que uma assinatura é a ratificação. O que significa ratificar? É quando o Acordo de Paris passa a se tornar, a inspirar legislação interna. Ou seja, aquele país que ratifica transforma o Acordo de Paris numa lei interna que deve ser alcançada, seus dispositivos. Logo, quantas ratificações, professor? 148 na época. 148 ratificações. Ok.
Dia 1º de junho de 2017. Ora, na época das 148 ratificações, 2 chamaram muita atenção: China e Estados Unidos. Por quê, Guilherme? Porque este é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, o maior poluidor. E este aqui, o segundo maior. Juntos representam 40% das emissões de gases do efeito estufa. Logo, China e Estados Unidos, no mesmo acordo climático, é algo histórico. Porém, dia 1º de junho de 2017, Donald Trump, vou colocar aqui, ó, Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do acordo. A saída dos Estados Unidos do acordo. E aí vocês me perguntam, por que os Estados Unidos saíram desse acordo? Na visão ceticista de Donald Trump, o Acordo Climático de Paris daria a países rivais, tá? Numa espécie de disputa comercial, daria a esses países rivais uma vantagem sobre as indústrias americanas. Ou seja, seria um acordo, na visão de Donald Trump, idiota, porque os Estados Unidos teriam que frear, diminuir o seu ritmo de produção para reduzir suas emissões, enquanto que outras nações teriam como objetivo, a partir desse acordo, ultrapassar os Estados Unidos em nível de desenvolvimento econômico, industrial. Então, na visão de Donald Trump, o aquecimento global é uma falácia, é uma teoria que carece de comprovação científica. Na visão do mesmo, as mudanças climáticas seriam frutos de fatores naturais e não relacionadas com a ação do homem, a ação antrópica. Ok? No dia 19 de fevereiro de 2021, Biden crava essa data, dia 19 de fevereiro de 2021, Biden anuncia o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Ok? O retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Inclusive, Biden anunciou a substituição de todos os carros oficiais do governo movidos a motores de combustão por motores elétricos. Bom, qual a meta principal do Acordo de Paris? Ele deve ter uma meta principal. Por exemplo, o Protocolo de Kyoto estabelecia como meta principal que os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 5,2% até 2012, em relação aos níveis de poluição da década de 90. Guilherme, eu não entendi nada, vá devagar. Para entender a meta principal de um acordo climático, vamos fragmentando, ó. Protocolo de Kyoto, que fracassou. Os países desenvolvidos, primeiro problema, ele não obrigava os países subdesenvolvidos a atingir suas metas. Apenas os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões em 5,2%. Ok, até quando? 2012. Se alcançasse isso, o nível de poluição na atmosfera em 2012 seria o mesmo lá dos anos 90. Então é uma boa meta. Em 2012 teríamos um nível de poluição equiparado à década de 90.
tá? Então, os países desenvolvidos deveriam reduzir em 5,2%. Só que os Estados Unidos, por exemplo, não ratificaram o protocolo de Kyoto. E a China, na época, um país subdesenvolvido, que foi desobrigado em relação ao protocolo de Kyoto. Logo, fracassou. O Acordo de Paris estabelece o quê? Olha a meta principal, turma. Limitar o aumento do aquecimento global, limitar o aumento do aquecimento global em 1,5 graus Celsius até o final deste século. Professor, dá para esmiuçar isso aqui para mim? Seu pedido é uma ordem. Lembra? A temperatura média do planeta até o final deste século não pode ultrapassar um aumento maior que 1,5 grau. Na verdade, turma, o limite máximo 2 graus. Então eles estabeleceram 1,5 grau, porém o limite máximo 2 graus. Então até 2100, a temperatura média do planeta não pode registrar um aumento maior que 2 graus. Guilherme, quais países são obrigados a atingir essas metas? Tanto desenvolvidos, como subdesenvolvidos, como emergentes, tá? Não importando o nível de desenvolvimento econômico num primeiro momento, todos que ratificaram devem atingir tal meta. Porém, como é que a gente vai alcançar isso, Guilherme? Turma, os países signatários vão definir suas metas de maneira voluntária. É o que eu chamo de NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada. São as metas voluntárias de cada país. Talvez essa seja uma crítica em relação ao Acordo de Paris. As metas de cada país não são obrigatórias, são voluntárias. Olha o nome, turma. NDCs. Contribuições nacionalmente determinadas. Lembra? As metas são voluntárias, ok? As metas são voluntárias. Tranquilo? Eu estou concluindo contigo a cúpula de líderes sobre o clima nos Estados Unidos e o Acordo de Paris. Eu vou te apresentar agora, como grande finale, as metas do Brasil, que eu espero que caia na nossa prova. Vamos visualizá-las? Turma, organizando as metas do Brasil, ok? E isso aqui, bebê, eu vou te apresentar alguns bizus para você se lembrar facilmente na hora da sua prova, caso caia uma questão sobre o Acordo de Paris, cobrando as metas estabelecidas pelo Brasil, tá bom? E que o presidente Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente da República Federativa do Brasil, se comprometeu durante a cúpula. Lembre-se, turma, que ela não foi presencial, tá? Óbvio, como consequência da pandemia de Covid-19, o evento foi online.
Na época, inclusive, Jair Bolsonaro estava acompanhado do ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Ok? Bom, quais são os NDCs do Brasil? O que é que significa NDC? Contribuição nacionalmente determinada. Quais são as metas do Brasil no Acordo de Paris? Vem cá. Olha o primeiro tópico. Meta de redução de gases do efeito estufa. Vamos ver quais são as nossas metas de redução de poluentes. Olha só. Eu falei para ti que o Acordo de Paris foi criado em 2015. Entrou em vigor 2020. E as metas são revisadas a cada 5 anos. Ora, turma, se ele entrou em vigor em 2020 e as metas são revisadas a cada 5 anos, então a revisão das metas ocorrerá quando? 2025. E depois, mais 5 anos, 2030. Então, peraí, o Brasil tem metas de redução para até 2025 e para até 2030. Como é que eu vou lembrar dos valores? Vem cá, turma. Olha só. Milhar, centena, dezena e unidade. Vocês estão percebendo que a dezena e unidade eu coloquei com uma cor diferente? 2025, 25, 2030, 30. O que é que eu quero te oferecer como bizu? Você vai pegar a dezena e vai somar com a unidade. Olha só, até 2025, 2 mais 5, 7. Qual é a meta de redução de gases de efeito estufa do Brasil até 2025? 37%. Tá aqui, turma. 37%. Então, até 2025, o Brasil se comprometeu a reduzir suas emissões em 37%. A mesma prática, o mesmo bizu, você vai aplicar até 2030. 2030, dezena, 3, unidade 0. 3 mais 0, 3. 43%. 43% até 2030. Fechou. Olha aí, turma. Até 2025, 37%. Até 2030, 43%. Então, observe. O Brasil está se comprometendo até 2030 reduzir suas emissões em quase 50%. Quase pela metade, ok? Desmatamento da Amazônia. Bom, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a NASA brasileira, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cujo ministro é o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, anunciou, o INPE, que monitora o desmatamento na Amazônia em tempo real, a partir de um programa chamado DETER, que em março desse ano, março de 2021, a Amazônia registrou a maior média de desmatamento ilegal dos últimos 10 anos. Porém, o governo brasileiro, com Dilma Vana Rousseff em 2016 e reforçado pelo presidente atual Jair Bolsonaro, ambos afirmam que até 2030 irão zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. E aí, a gente alcança essa meta? O que é que vocês acham? Então, qual a nossa meta em relação ao desmatamento na Amazônia no Acordo de Paris? Zerar
zerar o desmatamento. Zerar o desmatamento ilegal até 2030. Ok? Professor, o que significa essa expressão neutralidade? O presidente Bolsonaro antecipou em 10 anos a nossa meta de neutralidade. O que seria neutralidade, turma? Zerar as emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, até 2050, a nossa meta de neutralidade estava estipulada para 2060, igual a da China. A China também prometeu a neutralidade até 2060. Estados Unidos, 2050. O presidente Bolsonaro antecipou em 10 anos. Ou seja, a meta não é mais igual à da China para a neutralidade. Agora a meta é igual à dos Estados Unidos. Então, o que significa neutralidade? O Brasil vai cortar o uso de combustíveis fósseis até 2050. Tá bom? O que seria a neutralidade? A chamada descarbonização da economia até 2050. Lembre-se, o presidente Bolsonaro antecipou em 10 anos essa meta. Então, Guilherme, para não trocar alhos por bugalhos, vamos lá. As metas de redução de gases do efeito estufa continuam as mesmas. O governo Bolsonaro só reforçou o compromisso. Exato. Estabelecidas em 2015, o compromisso do Brasil em reduzir gases de efeito estufa continua o mesmo. Desmatamento da Amazônia também. Zerá-lo, o ilegal, até 2030. A mudança, a alteração veio na meta de neutralidade. Nós iríamos descarbonizar nossa economia até 2060, foi antecipado para 2050. Essa aula, turma, ela foi uma aula mais técnica, tá? Onde eu te apresentei 2 temas a partir de tópicos. Na próxima aula, ainda no tópico 1, sobre meio ambiente e sociedade, a gente vai falar sobre o desafio da sustentabilidade, onde eu vou te apresentar as principais conferências ambientais, quando a expressão desenvolvimento sustentável surgiu, quais são os seus pilares e vamos finalizar com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Até lá, e não deixe de assistir a nossa aula sobre migração de refugiados e a crise diplomática entre Espanha e Marrocos, que está muito bacana. Fiquem todos com Deus, estamos juntos nessa empreitada, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser. Fui!